programa de hoje está tratando do corpo humano. Nós trabalhamos aqui na revista História da Vida os 5 sentidos, numa abordagem assim mais de design inteligente. E eu me lembro que eu li um livro um tempo atrás de um físico em que ele comenta ali que 70% do processamento cerebral é automático, ou seja, o nosso corpo funciona de forma automatizada, como uma máquina perfeita, e 30% do que sobra você tem aí à disposição para pensar, para refletir no que nós vamos falar aqui nesse programa. Enfim, é o seu espaço de hardware consciente. E as páginas 2 e 3 começam aqui tratando dos temas audição e olfato. Talvez você não se dê conta porque é tão automático isso, né? Mas a cada instante você está processando uma quantidade formidável de informação que chega até você pela audição, é o caso agora, você está me ouvindo, e também pelo olfato, né? Há outros sentidos, mas começamos por esses aqui. A audição, ela depende de micro-ossos que estão aqui no ouvido interno, que são o martelo, a bigorna, o estribo e a cóclea, que é onde vai o órgão que vai receber depois ali as vibrações que vem do tímpano, né? E isso tudo seria meio inútil, ou totalmente inútil, se não houvessem ali neurônios especializados em interpretar esses sinais. Então realmente é um processo assim bastante complexo, né? Que depende de uma série de estruturas interconectadas. Assim também é com o olfato. E o interessante é que há cientistas tentando reproduzir de forma artificial o sentido do olfato, para tentar ali testar os vinhos, por exemplo, os odores que os vinhos têm, né? E mesmo assim não conseguiram ainda igualar o sentido original que nós temos. Ou seja, eles gastam milhões de dólares, milhões em investimentos, tecnologia, usam muita inteligência para tentar imitar uma coisa que nós já temos há muito tempo e não conseguem nem fazer igual. E querem, alguns evolucionistas, que nós acreditemos que o original, que é muito mais complexo, apareceu por aí, surgiu de forma casual, de forma por mutações aleatórias ou coisa parecida, não é? Realmente, nós vemos aqui nos sentidos humanos tremenda quantidade de design inteligente, de planejamento inteligente. Um aspecto interessante desse programa é que nós também procuramos dar dicas práticas aos professores de como utilizar esse conteúdo em sala de aula. Por exemplo, em matemática é possível usar? Perfeitamente, você pode utilizar um vídeo sobre a sequência numérica de Fibonacci para exemplificar justamente a construção do ouvido humano, destacando a simetria e a geometria envolvidas nessa estrutura. A sequência Fibonacci é fantástica para trabalhar esse assunto aí. O ouvido humano é um sensor biológico de grande sensibilidade, com capacidade para detectar uma gama de frequências e intensidades sonoras gigantesca. A audição é composta por 2 elementos, um mecânico e outro que envolve impulsos nervosos e elétricos. É bom também salientar em sala de aula que nada ocorre por acaso. Você pode também reafirmar a certeza de que há um projetista em todo o desenho do planeta e das criaturas que existem no planeta Terra. Na aula de ciência você tem um prato cheio aí realmente para trabalhar esse assunto, porque você pode refletir sobre a importância dos sentidos para a existência da vida. Você pode observar também com os alunos que após o pecado, todos os seres vivos precisaram de adaptações às novas condições de existência. Você pode também construir uma tabela de adaptações aos mais diversos ambientes. Por exemplo, a toupeira tem problemas com a visão, mas consegue sentir vibrações no solo, o morcego se guia por um radar e assim por diante. E neste bloco temos uma convidada especial, a Agatha Lemos, que é jornalista e minha colega também, como editora da revista Vida e Saúde. Conhece a revista? Dá uma visita lá, um merchanzinho, né? Visita lá o nosso site, revistavidasaude.com.br, e verá então as matérias que a gente costuma publicar por ali. Mas o tema de hoje é a história da vida. Agatha, o sentido que nós vamos tratar agora, eu já falei aqui um pouquinho sobre audição e olfato, agora sobre visão. Você leu a revista, né? A edição desse bimestre aqui. E o que te chamou mais atenção quando você leu sobre o sentido da visão? Bem, Michel, na verdade muita coisa me chamou a atenção, principalmente a complexidade que é todo esse processo da visão, né? A gente pensa assim, é só um pequeno órgão, mas aqui por detrás dele tem todo um maquinário que a gente nem imagina, né? Ela é super leve, a retina é super leve, se os cientistas fossem tentar reproduzir isso em laboratório, como já tem tentado fazer, né? Cada dia que passa a visão chama mais a atenção deles. Se eles fossem tentar, eles teriam que fazer um chip aí que pesaria coisa de 40 quilos. Teria que carregar seus olhos num carrinho de mão, então, né? Teria que carregar num carrinho de mão. E ainda assim... E a retina pesa... coisa de grama. Miligramas. Né? Miligramas. E ainda assim,
não teria toda a funcionalidade que a visão tem. Então, assim, fiquei impressionada. É extremamente difícil da gente imaginar que esse seja um processo que tenha levado milhões e milhões de anos, naturalmente. A complexidade dele exigiria algo feito de primeiro, já com toda essa estrutura. E o interessante é que, assim como nós vimos nos sentidos do olfato, né, e da audição, não basta você ter o órgão, né, em si, as estruturas ali morfológicas, você tem que ter também neurônios especializados naquele sentido, porque são eles que interpretam, né, aquilo que chega de impulso até o cérebro, né? Não adiantaria você ter ali um globo ocular, uma retina, um cristalino, se não tivesse neurônios capazes de interpretar aquilo que eles jogam para dentro, né? E não adianta nem sequer tentar copiar, né? Porque os cientistas têm feito aí máquinas fotográficas, né? Que tentam imitar aquilo que o olho faz. Mas ainda assim está muito distante de ser o que o olho produz, porque o olho ele tem todo um arqueamento, ele é todo côncavo de tal maneira que a gente tenha uma interpretação da visão periférica. Não distorce a imagem, né? Não distorce a imagem, né? Então eles têm feito algumas coisas, mas que ainda são quadradas, né? Que em questão de pixel, a resolução é muito deficiente perto do que a gente tem. Então é algo realmente fantástico, maravilhoso, de supra-sumo assim, da tecnologia. E mesmo assim, né, como nós falamos, quando eu falei nos outros sentidos, os cientistas, quando tentam imitar, eles usam inteligência, tecnologia, muita grana e design inteligente, para tentar imitar aquilo que é original, que é ultra, mega mais complexo, né? Pesquisa, né? E querem nos fazer crer que o original, que inspira a cópia, não é design inteligente. É um pensamento meio estranho isso aí, né? A gente pode até citar Darwin, né? Que ele sentia calafrios quando ele investigava os olhos. Porque ele chegava a conclusões que não batiam com as suas teorias. E a própria esposa dele... Né? De estruturas, a evolução gradual, ela se quebra diante da complexidade do olho. E a própria esposa dele dizia, olha, a sua teoria não vai chegar lá, ela não condiz com o que a gente está vendo. Então, e olha que naquela época dele, ele nem tinha o que a gente tem hoje de recurso para a interpretação deste sentido, né? Ou seja, Darwin conhecia um pouquinho da morfologia, né, dos órgãos, mas não sabia nada, por exemplo, da bioquímica da visão. Agora, será que nós podemos usar também esse conteúdo, o sentido da visão, nas aulas de história, por exemplo, de forma prática, né? Dá para usar assim. Você pode estudar com seus alunos o mecanismo da visão, com o objetivo de entender que é por meio da visão que captamos as informações fornecidas pelo ambiente. Ela pode sofrer um processo de distorção, por isso é preciso ajustá-la. Quem pode dar o foco certo para a nossa visão? E sabe mais, Michelson, a visão ela tem outros sentidos, outras conotações. A Bíblia, por exemplo, ela contém um código de ética que nos indica o caminho e nos ajuda a enxergar melhor. Estamos de volta com o programa História da Vida, hoje com o tema O Corpo Humano e Suas Tecnologias Super Avançadas, os sentidos. E neste bloco vamos tratar do tema tato, o sentido do tato. E a Agatha está de volta aqui comigo, a jornalista Agatha Lemos, uma apaixonada pelo tema do criacionismo também. E Agatha, o que você achou de legal nessa parte aqui da nossa revista que fala sobre o tato, esse sentido tão impressionante? Várias coisas novamente, a começar que é o maior órgão que a gente tem no corpo, a pele, né? Às vezes a gente acha assim, mas é uma coisa que parece que não faz nada, é inerte, né? Porque a gente sempre tem essa coisa do estômago, fígado, coração batendo, e não, se a gente pegasse um microscópio e chegasse perto, a gente ia ver um mundo acontecendo na nossa pele. Então, isso eu achei muito bacana. Não faça isso em casa porque é perigoso, mas se você tirar sua pele e esticasse, né, você teria ali uma área de 2 metros quadrados. Realmente é o maior órgão do corpo humano, em termos de área, né, de superfície de contato. Agora, o interessante é que com certeza você nesse momento não está consciente disso, mas você está processando um bocado de informações. Você está sentado? Se está sentado, você está sentindo, né, por meio do tato, a textura do sofá, da cadeira, né? Você está processando a temperatura ambiente nesse momento. Uma série de informações que vêm automaticamente e são levadas para o seu cérebro. O tato realmente é algo impressionante, né, Agatha? É algo impressionante. Como a gente já vem acompanhando, né, esses avanços técnico-científicos, a gente acaba percebendo a tentativa sempre, né, da ciência imitar alguma coisa do nosso corpo, tentar chegar perto. E a gente tem visto que nessas tentativas com relação à pele, eles têm feito descobertas incríveis. A pele, a gente poderia dizer, você acabou de dizer sobre as sensações,
ela tem terminais nervosos, né, cada vez mais específicos e que eles brincam às vezes dizendo que é possível, a gente poderia quase que ver pelas sensações da pele. Então isso é muito bacana, né? Fantástico, né? Interessante, né? Que ao pesquisar para tentar imitar, eles descobrem cada vez mais funções, cada vez mais complexidades, né? E isso com certeza deveria, né, maravilhar as pessoas. E tem aqui a parte sobre o tato termina com uma citação de Jó, capítulo 10, versos 10 e 11. Não me vazaste como leite e não me coalhaste como queijo. Ele faz aqui uma linguagem poética, né, para a formação do ser humano. De pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me tecestes. Né? Uma linguagem poética para destacar realmente a beleza desse sentido que é o tato. E o tato, a pele, ela tem algo tão importante, realmente talvez uma ligação com o que é criação, que a gente vê que quando um feto, né, quando um bebê, na verdade, quando ele nasce, um recém-nascido, se ele tem dor e ele fica em contato com a pele da mãe, os estudos mostram que em 1 minuto e meio, mais ou menos, aquela dor é superada. Para crianças que ficam na incubadora, isso pode levar até 3 minutos. E ainda uma infinidade de estudos mostrando essa relação do contato pele-bebê com mãe, como que isso tem um efeito extremamente positivo e afetuoso nessa relação, né? Bonito isso, né? Maternal. Muito interessante. Paladar, e aí, o que a gente pode falar sobre isso? Michel, eu estou uma pessoa extremamente impressionada com tudo isso que eu li, que eu acompanhei. O paladar agora também me surpreende. Né? Mais uma vez a gente vendo aí a ciência caminhando lado a lado, procurando aí entender esse mecanismo que é o corpo humano. E eles criaram, né, os cientistas, uma língua eletrônica. A língua já consegue identificar alguns sabores e ela já consegue aí separar uvas, né? Dizer que uva e safra, eles estão agora ainda aperfeiçoando esse sistema, mas o que a gente chega no final das contas e vê é que o nosso sistema, né, a língua humana, ela já identifica todos os sabores, ela já faz tudo isso de maneira automática. Sempre precisa ser treinada, né? Sempre precisa ser treinada, sem nenhum processamento longo, né? Claro que tem aí uma comunicação com o cérebro. Mas que é praticamente instantânea. Mas né? é instantânea, quase como uma coisa involuntária, né? Então, realmente me chamou muito a atenção, mais uma vez, a ciência correndo atrás de descobrir e vendo a complexidade que é o ser humano. E sabe uma coisa que me chama a atenção também? É que até aqui você já percebeu também, né, que tudo os cientistas tentam imitar, né? Todos os sentidos de que tratamos aqui nesse programa, os cientistas estão tentando reproduzir, né, imitar. E se Deus fosse cobrar direitos autorais, a gente estava falido, né? Porque, mas ele deixa, né, as pessoas imitarem. E o ser humano, claro que merecem palmas aqueles que desenvolvem esses processos, essas tecnologias, né? Mas eu penso assim, né? Mereceria muito mais palmas aquele que fez o ser humano capaz de fazer coisas tão incríveis, né? Os sentidos originais é que inspiram os cientistas. E nem sempre as pessoas reconhecem aquele que criou os originais. E o que é impressionante é que são anos de pesquisa, milhares de muito dinheiro envolvido e ainda assim não chega perto. Chega assim, né? Faz avanços, né, interessantes, mas não chega nem perto do que é realmente esse mistério da nossa máquina, né? É verdade.